O que acontece no exato instante em que o último suspiro deixa o corpo? Para onde vai a consciência quando o coração se cala para sempre? E, acima de tudo, por que o marco dos 7 dias após a partida de alguém ecoa de forma tão profunda em nossa cultura e em nossa dor? É apenas uma tradição, um rito para confortar os que ficam, ou existe algo que realmente acontece com a alma nesse período específico? Estas são perguntas que a humanidade se faz desde que o primeiro homem olhou para o céu em busca de respostas. Elas nascem daquele lugar sagrado e dolorido dentro de nós, o lugar onde a saudade mora, onde o eco de uma risada que não ouvimos mais ainda ressoa. Nascem do medo de que nossos amados estejam perdidos, do anseio desesperado por saber se eles estão em paz, se eles ainda se lembram de nós. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos oferece apenas 2 respostas para o grande mistério: o silêncio do fim absoluto ou dogmas que exigem fé cega, mas nem sempre acalmam a razão ou o coração. Sentimos um vazio, uma sensação de que deve haver algo mais, uma lógica, uma continuidade, uma justiça por trás de tudo. E se houvesse? E se existisse alguém cujos ouvidos foram por mais de 70 anos um portal aberto para o outro lado do véu? Um homem que dedicou sua existência a ser a ponte viva entre a nossa saudade e a realidade deles. Poucos homens na história recente da humanidade ouviram o que Divaldo Franco ouviu, e menos ainda tiveram a coragem, a disciplina e a caridade de traduzir os sussurros do infinito em uma linguagem que a nossa alma pudesse compreender. Neste vídeo, não vamos nos apegar a achismos ou especulações. Guiados pela lógica e pela vasta experiência mediúnica que inspira a obra de Divaldo Franco, vamos desvendar, passo a passo, o que acontece com a alma não apenas no 7º dia, mas em toda a fase inicial de sua jornada de volta para casa. Vamos entender por que a vida que vivemos aqui determina a paisagem que encontraremos lá. E vamos descobrir o poder incrível que nós, os que ficamos, temos de auxiliar nossos entes queridos nessa transição. Esta não é apenas uma exploração sobre a morte, é uma profunda lição sobre a vida e sobre as leis de amor que governam o universo. Se a sua alma anseia por estas respostas, se o seu coração busca consolo e entendimento, escreva agora mesmo nos comentários: estou pronto para entender o que vem depois. Faça isso não por nós, mas pela sua própria jornada e por aqueles de quem você sente tanta saudade. Você já acordou de um sonho tão vívido, tão real, que por um instante não sabia onde estava? Por alguns segundos, o mundo do sonho e o mundo desperto se misturaram em uma névoa confusa. E você precisou de um momento para sentir o peso do seu corpo, para ouvir os sons ao redor, para se reencontrar. Agora, imagine essa sensação, mas infinitamente mais profunda. Imagine que, ao invés de acordar em seu quarto, você desperta para um silêncio que não conhecia, para uma leveza que nunca sentiu, para uma realidade onde as leis da matéria parecem não mais se aplicar. Este é o primeiro suspiro da alma em liberdade, o momento que chamamos de desencarne. Não é um ponto final, mas uma porta que se abre. E como toda porta que se abre para o desconhecido, os primeiros passos através dela são marcados por uma profunda e inevitável confusão. Este estado inicial, que os mentores espirituais, através da mediunidade abençoada de Divaldo Franco, chamam de perturbação espiritual, é uma das verdades mais consoladoras e lógicas da doutrina espírita. Por que consoladora? Porque ela nos diz que não há um julgamento imediato, um céu ou um inferno esperando para nos reclamar no segundo seguinte ao último suspiro. Há um processo de adaptação. A alma, por décadas acostumada a ver pelos olhos, ouvir pelos ouvidos e sentir pelo corpo, de repente se vê livre dessas ferramentas. É como um mergulhador que, após passar a vida inteira no fundo do oceano, de repente emerge à superfície. O ar é puro, a luz é intensa, mas seus pulmões ainda não sabem como respirar. A duração e a intensidade dessa perturbação não são um castigo, mas uma consequência direta da vida que levamos. Uma alma que viveu apegada ferozmente aos bens materiais, aos vícios ou aos rancores, demora mais a entender que essas âncoras não existem mais. Já uma alma que cultivou o desapego, o amor e a fé, desperta com mais serenidade, como quem acorda de um sono tranquilo.
O véu que separa a vida da morte é mais fino do que imaginamos. Em seus relatos, Divaldo Franco muitas vezes nos presenteia com histórias que ilustram essa verdade. Uma delas fala de um espírito, a quem chamaremos de Afonso, um homem bom, trabalhador, mas cuja identidade estava completamente fundida à sua profissão e aos seus bens. Afonso era dono de uma pequena fábrica e, após seu desencarne súbito, sua primeira percepção não foi a de estar morto, mas a de que algo estava terrivelmente errado com o mundo. Ele se via tentando abrir a porta do seu escritório, mas sua mão atravessava a maçaneta. Ele gritava ordens para seus funcionários, mas sua voz era apenas um eco em sua própria mente. Ele via sua família chorar, mas a dor que sentia não era a da saudade. Era a angústia de ver seu patrimônio, sua obra, agora nas mãos de outros, seguindo um rumo que ele não mais controlava. Afonso não estava em um umbral de sofrimento, mas em uma prisão criada por seu próprio apego. Ele estava livre do corpo, mas acorrentado à matéria. A sua perturbação era a agonia de não mais possuir, de não mais controlar. A história de Afonso é um espelho para cada um de nós. E a pergunta que ecoa do plano espiritual é direta. O que em sua vida é a fábrica de Afonso? Não precisa ser um império material. Para alguns, a âncora é um ressentimento antigo, uma mágoa que se recusa a perdoar, tornando a alma densa e pesada. Para outros, é a dependência da opinião alheia, a necessidade de ser visto e aprovado, uma identidade construída de fora para dentro. Pode ser um simples hábito, uma rotina da qual nos recusamos a abrir mão, ou o medo paralisante da mudança. Reflita, com honestidade e coragem. Se você partisse hoje, sua alma se sentiria leve, pronta para voar, ou ela tentaria, em desespero, agarrar-se às sombras do que já foi? O trabalho de libertação não começa depois da morte. Ele começa agora, em cada escolha, em cada perdão que concedemos, em cada apego que conscientemente dissolvemos em amor. Se esta reflexão toca a sua alma, comente com fé. Eu escolho a liberdade do espírito. Este estado de perturbação, portanto, é a primeira grande jornada solitária da alma. É um mergulho inevitável dentro de si mesmo, um acerto de contas não com um Deus punitivo, mas com a própria consciência. Cada espírito vive esse momento em seu próprio tempo, em sua própria intensidade. Alguns atravessam a névoa em horas, outros em anos, mas enquanto a alma recém-liberta flutua neste labirinto pessoal, uma pergunta crucial surge para aqueles que ficaram. O que acontece aqui na Terra? A nossa saudade, as nossas preces, os rituais como a missa de sétimo dia. Será que essa energia atravessa o véu? Será que o nosso amor pode servir como um farol para guiar a alma que está perdida na própria confusão? É sobre essa ponte sagrada entre os dois mundos que vamos conversar a seguir. E então chega o sétimo dia. O telefone toca, as mensagens de conforto são trocadas, a família se reúne. Veste-se uma roupa sóbria, entra-se em um templo, acende-se uma vela. É um ritual profundamente humano, uma necessidade da nossa alma de criar marcos no oceano do tempo. Precisamos de um ponto de encontro para os nossos corações que ainda doem, um momento para olhar para o lado e ver que não estamos sozinhos em nossa saudade. É o calendário do afeto, o relógio da lembrança. E nesse gesto de união, há uma beleza e uma força inegáveis. Mas a pergunta que paira no ar silenciosa e profunda é: enquanto nós nos reunimos aqui na Terra, guiados pelo nosso calendário, o que este dia significa de fato para a alma que partiu? Ela está, de alguma forma, ciente de que hoje é o sétimo dia? É neste ponto que a sabedoria espiritual, pacientemente traduzida por vozes como a de Divaldo Franco, nos oferece uma nova perspectiva, uma que não invalida nosso ritual, mas o preenche com um significado ainda maior. Para o espírito que atravessa o portal do desencarne, o tempo como o conhecemos se dissolve. Não há segunda-feira ou domingo, não há dia ou noite, não há o sexto, o sétimo ou o oitavo dia. A única medida de tempo é o progresso da própria consciência. A alma está imersa em sua própria realidade interior, no processo de se desprender das sensações físicas, de compreender sua nova natureza. Tentar explicar a um espírito em profunda perturbação sobre uma missa de sétimo dia seria como tentar descrever as cores a alguém que nasceu cego.
Ele não está esperando por este marco. Ele está em sua própria jornada de despertar, uma jornada cujo relógio é a sua própria sintonia com o amor e a verdade. O tempo de Deus não se conta em dias, mas em despertares da consciência. Imagine, como nos contam os benfeitores espirituais, a história de uma mãe a quem daremos o nome de Helena, que perdeu seu filho adolescente, Tiago. Helena, em seu desespero, se agarrou à ideia da missa de sétimo dia como um evento mágico, um momento em que seu filho, de alguma forma, seria libertado. Enquanto isso, o espírito de Tiago, confuso e ainda muito ligado à energia da terra, sentia a angústia de sua mãe como uma névoa fria e pesada que o mantinha desorientado. No quinto dia, no silêncio de seu quarto, Helena encontrou uma antiga fotografia de Tiago sorrindo, em uma viagem que fizeram. Por um instante, a dor aguda deu lugar a uma onda de amor puro e gratidão por aquele momento. Ela fechou os olhos e, em vez de pedir, ela simplesmente enviou aquele sentimento, aquela imagem de alegria. Naquele exato instante, no plano espiritual, o jovem Tiago sentiu pela primeira vez desde que partiu um facho de luz quente e dourada que atravessou sua confusão, como um raio de sol em um dia nublado. Foi um momento de alívio, de clareza. Aquela prece silenciosa e cheia de amor puro foi infinitamente mais poderosa do que qualquer ritual formal, pois nasceu da mais alta vibração que existe, a do amor incondicional. A história de Helena e Tiago não serve para diminuir a importância de nos reunirmos, mas sim para nos ensinar a usar essa oportunidade da maneira mais eficaz. A missa, ou a reunião de sétimo dia, não é um compromisso no calendário do espírito. É um portal energético que nós, os que ficamos, temos a chance de abrir. Portanto, da próxima vez que você participar de um momento como este, ou mesmo quando estiver sozinho em suas preces, mude o foco. Em vez de se concentrar na dor da sua perda, concentre-se na intensidade do seu amor. Traga à mente não a imagem do leito de morte, mas a lembrança do sorriso mais largo, da gargalhada mais gostosa, do abraço mais apertado. Transforme sua saudade em uma oferenda de luz. Em vez de pedir a Deus que dê o descanso eterno, afirme com seu coração: eu te envio a minha paz. Em vez de chorar a ausência, celebre a beleza da existência que foi compartilhada. Se você acredita que o amor é a ponte mais forte que existe, escreva nos comentários: meu amor atravessa todas as fronteiras. Assim, compreendemos que o sétimo dia não é um destino, mas uma ferramenta. É a nossa chance de, coletivamente, afinarmos nossos corações em uma única nota de amor e enviá-la como um presente à alma que segue sua jornada. Nossas preces sinceras e nossos pensamentos elevados são o verdadeiro despertador do espírito. E quando esse amor chega, quando nossa luz ajuda a dissipar a névoa da perturbação, uma nova fase se inicia para quem partiu. Mas o que acontece quando a alma finalmente abre os olhos? Quando a confusão se aquieta e a consciência de si mesma retorna? Para onde ela vai? Que paisagens, que companhias, que caminhos se revelam diante dela? A jornada não termina com o fim da perturbação. Na verdade, é aí que ela verdadeiramente começa. Imagine, por um instante, que a névoa da perturbação se dissipa. A consciência antes turva, agora se assenta. O primeiro pensamento lúcido surge, não como um trovão, mas como o nascer do sol. Eu estou vivo. Eu sobrevivi à morte do corpo. É uma revelação que traz consigo uma paz e um espanto indescritíveis. Mas imediatamente uma segunda pergunta, ainda mais avassaladora, toma conta da alma. Onde eu estou? E para onde eu vou agora? Diante dela, não há mais um quarto de hospital, uma casa familiar ou uma paisagem conhecida. Há um horizonte infinito, um novo plano de existência. E neste lugar não há mapas, placas ou um caminho de tijolos amarelos. O viajante percebe, então, uma verdade profunda. O mapa é ele mesmo. Nesta dimensão da realidade, a única lei de trânsito, a única bússola que aponta uma direção, é a lei de afinidade. É um princípio simples e soberanamente justo. Semelhante atrai semelhante. Os pensamentos que você cultivou, as emoções que alimentou, as palavras que proferiu e os hábitos que praticou durante toda a sua vida teceram em torno da sua alma uma assinatura energética única,
uma frequência vibratória. Divaldo Franco, ecoando a sabedoria de seus guias espirituais, nos ensina que o espírito não é enviado para um lugar por um juiz. Ele é naturalmente atraído para o ambiente espiritual que vibra na mesma sintonia que a sua. Você não vai para um lugar que merece como prêmio ou castigo. Você vai para o lugar ao qual pertence por natureza. Você vai para casa. A questão é, que tipo de casa você construiu dentro de si? No plano espiritual, seu endereço é a sua consciência. Para entendermos isso, os relatos que chegam do plano maior nos contam, por exemplo, sobre o destino de dois homens, Marcos e Samuel, que desencarnaram na mesma semana. Marcos viveu seus últimos anos consumido por um rancor profundo por um sócio que o traiu. Seus dias eram preenchidos com pensamentos de vingança e amargura. Ao despertar do outro lado, sua consciência, sintonizada nessa vibração densa, o atraiu para uma paisagem que era o reflexo exato de seu mundo interior. Um vale de sombras e ecos, de céu acinzentado e ar pesado, onde ele encontrou outras almas presas nos mesmos ciclos de raiva e remorso. Não era o inferno das religiões, mas uma projeção de sua própria alma. Seu sofrimento era o de reviver incessantemente o seu próprio veneno. Já Samuel foi um jardineiro simples. Sua alegria era ver uma semente brotar, cuidar das flores e partilhar os poucos legumes que colhia com seus vizinhos. Sua vida foi tecida com fios de paciência, simplicidade e amor silencioso. Ao despertar, sua alma leve e serena foi atraída para uma comunidade espiritual vibrante, cheia de luz, com jardins que pareciam cantar, onde outras almas dedicadas ao trabalho e ao estudo o receberam como um irmão. Ele não chegou a um céu de ócio, mas a um campo de trabalho abençoado, onde sentiu que finalmente pertenceria. A jornada de Marcos e de Samuel é um chamado direto à nossa consciência. Ela nos pergunta sem rodeios: que paisagem você está pintando dentro da sua alma, neste exato momento? Cada pensamento de inveja, cada palavra de julgamento, cada ato de impaciência é uma pincelada de cinza no seu quadro interior. Cada gesto de gentileza, cada prece por um desconhecido, cada esforço para perdoar é uma pincelada de cor e de luz. O seu destino espiritual não é um mistério a ser desvendado depois da morte. É uma casa que você está construindo agora, com os tijolos dos seus pensamentos e a argamassa dos seus sentimentos. Não espere o futuro para construir sua morada de paz. Comece hoje, com a próxima escolha que fizer. Se você se compromete a ser o arquiteto de uma morada de luz, comente com determinação: minha alma escolhe a luz. A jornada, portanto, é individual. O caminho é pavimentado pelas nossas próprias escolhas. A lei da afinidade é justa, mas ela não é cruel. A justiça divina é, acima de tudo, amorosa e pedagógica. Então, o que acontece com uma alma como a de Marcos, que desperta em um vale de sombras criado por si mesma? Ela está condenada a permanecer lá para sempre, presa em seu próprio labirinto de dor? Ou será que a misericórdia divina se manifesta de alguma forma? Será que existem mãos que se estendem, vozes que chamam, uma força de resgate que pode intervir? E a pergunta mais importante para nós: será que o nosso amor, a nossa prece, aqui da terra, pode ser parte dessa força de resgate? A resposta é a mais esperançosa que poderíamos receber. Diante do luto, talvez o sentimento mais avassalador seja o da impotência. A cadeira vazia, o silêncio onde antes havia uma voz. A sensação de que o nosso amor, tão vivo e pulsante, agora não tem mais um endereço para onde ir. Olhamos para o céu, para uma fotografia, e uma pergunta silenciosa escapa da alma: será que você me ouve? Posso fazer algo por você? Acreditamos que a nossa única parte agora é sentir a saudade. E se eu lhe dissesse que isso não é verdade? E se eu lhe revelasse que o seu amor, a sua saudade, quando canalizados da forma correta, se transformam na mais poderosa e eficaz energia de resgate que existe? E se a sua prece sincera, feita no silêncio do seu quarto, pudesse ser a corda de luz lançada para uma alma que se sente perdida na escuridão? Você não é um espectador passivo da jornada de quem partiu. Você é um participante ativo. O plano espiritual e o nosso não são dois mundos selados.
Pense neles como duas estações de rádio transmitindo na mesma cidade, mas em frequências diferentes. Nós estamos em uma frequência, eles em outra. A prece, o pensamento, o sentimento puro são o nosso radiotransmissor. Divaldo Franco, através de décadas de serviço como ponte entre esses mundos, nos ensina incansavelmente que a prece não é uma lista de pedidos egoístas ou um lamento de dor. A prece verdadeira é uma transmissão de energia, uma vibração de amor que enviamos. E essa vibração tem um duplo efeito. Primeiro, ela alcança diretamente o espírito, como um abraço caloroso que o conforta e o esclarece. Segundo, e isso é maravilhoso, ela funciona como um sinalizador, um chamado de emergência no plano espiritual que alerta as equipes de socorro, os benfeitores espirituais, para a localização daquela alma que precisa de ajuda. O seu amor não apenas conforta, ele chama o resgate. Sua prece é o farol que guia os anjos guardiões até quem você ama. Vamos voltar à história de Marcos, o homem que despertou no vale de sombras criado pelo seu próprio ressentimento. Ele estava preso, revivendo sua mágoa em um ciclo infinito. Aqui na Terra, sua esposa, Laura, após a fase mais aguda do luto, tomou uma decisão. Inspirada por uma palestra que ouvira sobre o poder do perdão, ela escolheu não alimentar a própria mágoa. Todas as noites, em vez de chorar a ausência de Marcos, ela se sentava em silêncio, fechava os olhos e evocava a imagem do marido como o conhecera na juventude, sorridente, cheio de sonhos. Em seu coração, ela não pedia nada. Ela afirmava: Marcos, onde quer que você esteja, eu te perdoo por toda a dor, e eu te liberto do meu sofrimento. Seja livre, siga em paz, que o meu amor te encontre e te sirva de agasalho. No plano espiritual, Marcos começou a sentir esses pensamentos não como palavras, mas como breves e quentes pulsos de luz que interrompiam seu tormento com lampejos de uma felicidade esquecida. Essa luz, esse chamado de amor puro de Laura, criou uma fresta em seu escudo de amargura, permitindo que uma equipe de auxílio espiritual, que já estava de prontidão, finalmente pudesse se aproximar e oferecer-lhe ajuda para começar a se reerguer. A lição de Laura é um guia prático para todos nós. O verdadeiro auxílio espiritual que podemos oferecer é um ato de supremo altruísmo e desapego. É amar tanto a ponto de libertar o pranto desesperado, a revolta contra Deus, o apego que clama: por que você me deixou? Tudo isso chega ao espírito como uma tempestade de vibrações pesadas que podem aumentar sua confusão e mantê-lo acorrentado à nossa dor. A maior prova de amor que você pode dar a quem partiu é a permissão para que ele siga em frente, em paz. Como fazer isso? Ore com serenidade. Envie as memórias felizes, não a dor do momento da partida. Perdoe o que precisa ser perdoado. E, acima de tudo, cuide bem da sua própria vida. A sua felicidade, a sua resignação, a sua fé. Tudo isso irradia como um sol que os aquece e tranquiliza onde quer que estejam. Se você sente em seu coração o poder de ser um farol de luz, comente com fé: meu amor é uma prece. Perceba a beleza e a profundidade disso. O amor que sentimos não morre com o corpo, ele se transforma em ação no plano espiritual. A saudade não é um fim, ela pode ser o combustível para um serviço de amor. Não estamos irremediavelmente separados, estamos eternamente conectados por esses fios de luz da prece e do afeto. Mas por que esse sistema é tão perfeito? Qual é a grande arquitetura divina por trás da perturbação, da lei da afinidade e do poder do nosso amor? Todos esses fenômenos não são aleatórios. Eles obedecem a princípios maiores, a leis universais imutáveis que governam a vida, a morte e a jornada infinita do espírito em direção à luz. É sobre estes pilares fundamentais que vamos conversar para, enfim, compreendermos tudo. Nós viajamos juntos através do véu, passamos pela névoa da perturbação, compreendemos que o sétimo dia é um marco sagrado do nosso amor e não do tempo da alma. Vimos que nosso destino após a morte é traçado pela sintonia da nossa própria consciência. E o mais belo de tudo, descobrimos que nossa prece é uma força real, um bálsamo, uma ferramenta de resgate.
Mas nada disso seria possível, nada disso faria sentido, se não estivesse alicerçado em leis perfeitas, amorosas e imutáveis que regem toda a criação. Chegou a hora de olharmos para a planta baixa do universo, para a arquitetura divina que Divaldo Franco e os luminares da espiritualidade se dedicaram a nos revelar. Existem pilares que sustentam toda a existência. O primeiro pilar é a imortalidade da alma e a continuidade da vida. Entenda de uma vez por todas, você não tem uma alma, você é uma alma. E almas não nascem nem morrem, elas viajam. A morte do corpo não é um fim, é apenas uma transição, como trocar de roupa ao fim de um dia de trabalho ou mudar de sala de aula ao passar de ano. A vida na Terra é uma experiência temporária e sagrada para o espírito eterno que somos. O segundo pilar é a lei de causa e efeito, a sua responsabilidade individual. Não há um juiz de barba branca em um trono com um livro para pesar seus pecados. O juiz é a sua própria consciência. O céu ou o inferno não são lugares para onde você é enviado. São estados de alma que você mesmo construiu. Cada pensamento foi um tijolo. Cada sentimento, a argamassa. Você é o arquiteto do seu destino. O universo não julga, o universo apenas responde. O terceiro pilar, e talvez o mais esperançoso de todos, é o do progresso eterno. Na lógica perfeita de Deus, não existe condenação eterna. Não há ovelhas que se perdem para sempre. Toda e qualquer experiência, mesmo a mais dolorosa, é uma lição. O umbral que tanto tememos não é uma prisão perpétua, mas um hospital de recuperação intensiva, uma escola de aprendizado para almas que se feriram em suas próprias escolhas. A evolução é o destino de todos. O universo não desperdiça nenhuma alma. E, por fim, o pilar que une todos os outros, a misericórdia divina e a assistência espiritual. Apesar de sermos responsáveis por nossos atos, jamais estamos desamparados. Lembre-se de Marcos e Laura. Marcos criou seu vale de sombras pela lei da responsabilidade, mas o amor de Laura, pela lei dos laços de afeto, abriu uma porta para que a assistência dos benfeitores chegasse, pela lei da misericórdia. A própria obra de Divaldo Franco na Terra, a Mansão do Caminho, que acolhe e educa milhares de almas em corpos infantis, é o reflexo material e visível dessa lei. A caridade em ação, a compaixão como força motriz do universo. E qual a aplicação prática disso tudo? É a mais profunda possível. Compreender estas leis não serve apenas para nos consolar sobre a morte. Serve para nos revolucionar a maneira de viver. Como você viveria a partir de agora, sabendo com cada fibra do seu ser que esta vida não é a única, que cada ato seu ecoa na eternidade? Como você trataria aquela pessoa que te feriu, sabendo que ela é um espírito irmão, talvez mais doente que você, e que o seu perdão hoje pode ser a luz que a ajudará em seu próprio despertar amanhã? Como você encararia a doença, a perda, a dificuldade? Como um castigo aleatório ou como uma lição personalizada, desenhada sob medida pela espiritualidade maior, para o fortalecimento do seu espírito imortal? Viver sob a ótica dessas leis é transformar o medo em fé, a mágoa em aprendizado e o luto em uma certeza serena do reencontro. Se estas verdades eternas ressoam em sua alma como um chamado para casa, comente com reverência: eu sou um espírito eterno em evolução. O mistério dos 7 dias, com o qual começamos esta nossa conversa, se revela, enfim, não ser sobre um número, mas sobre a eternidade. É a porta de entrada para a compreensão de que não existe um fim, apenas contínuas transformações. De que não há caos, mas leis perfeitas e amorosas. De que não há separação definitiva, apenas diferentes estágios de uma mesma e única viagem de volta à casa do Pai. Você não está perdido em um universo frio e indiferente. Você é um ponto de luz, uma consciência divina, parte de um plano infinitamente inteligente e amoroso, caminhando em seu próprio ritmo, mas sempre para frente, sempre para o alto. E com o coração apaziguado por essa certeza, estamos prontos para concluir nossa reflexão de hoje. Hoje, nossa jornada juntos nos levou para muito além do mistério superficial dos 7 dias. Nós mergulhamos fundo na realidade da alma. Aprendemos que a partida não é um fim abrupto,
mas o começo de um despertar sagrado e individual. Vimos que nossos rituais de afeto, como as preces no 7º dia, são faróis de luz que nós acendemos, e que sua força não reside na data do calendário, mas na pureza e na sinceridade do nosso amor. Descobrimos a lei soberana e justa da afinidade, que nos ensina que o nosso destino futuro é simplesmente o reflexo da casa que construímos hoje, dentro do nosso coração. E talvez a mais bela de todas as verdades, compreendemos que não somos espectadores impotentes do outro lado da vida, mas sim participantes ativos, capazes de enviar nosso amor como uma força real de auxílio e de resgate. Portanto, a grande revelação desta nossa conversa não é sobre o que acontece com a alma em 7 dias, mas sobre o que você fará com todos os dias que ainda lhe restam. Agora que você sabe disso, agora que entende que cada pensamento, palavra e ação ecoa na eternidade, que o amor é a única bagagem real que levaremos e que a vida continua em um fluxo incessante de progresso, a pergunta muda. A questão não é mais o que vem depois da morte. A verdadeira e mais importante pergunta é: como você vai viver a partir de agora? Como você vai amar? Como você vai perdoar? Como você vai servir, sabendo que está construindo, neste exato momento, a sua própria eternidade? Se esta mensagem transformou a sua visão e trouxe paz ao seu coração, deixe seu testemunho de luz nos comentários. Escreva com toda a força da sua alma: a morte não é o fim. O amor é a nossa eternidade. Ao declarar isso, você não apenas ancora essa verdade em seu espírito, mas também se torna um ponto de luz para todos os outros corações que chegarão a este vídeo, buscando o mesmo consolo que você encontrou. A sua jornada de descoberta está apenas no começo. Para não perder nenhuma das próximas revelações que podem continuar a iluminar seu caminho, assine o nosso canal e ative as notificações. O próximo vídeo já está sendo preparado e pode conter a resposta que você nem sabia que estava procurando. Continue conosco, continue buscando, continue em paz.